Hoje tem Flamengo na Libertadores, hein? É um jogo complicado contra o Central Córdoba, lá na Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo depois de vale tudo. A situação do Flamengo no grupo não é das melhores, está em terceiro lugar. Agora tem uma notícia boa, o Flamengo tem ido bem lá na Argentina. Nos últimos 7 jogos lá, foram 3 vitórias e 4 empates. São quase 8 anos sem perder, invicto desde 2017. Clima hoje lá contra o Córdoba vai ser de revanche, né? Porque eles ganharam do Flamengo no Maracanã. Mãos na cabeça e queixo caído. O capitão do Central Córdoba vai ficar eternizado assim. Reação instintiva do Florentino após o segundo gol do time argentino contra o Flamengo no Maracanã. Acho que nem mais um pessimista rubro-negro deste país podia supor um 2-0 adverso no primeiro tempo no Maracanã. Ele não acreditou no que fez. A imagem diz muito sobre o feito. Por isso eu escolhi. Ela é icônica. Ángel Taboada é o artista responsável pela pintura de um dos momentos mais importantes nos 105 anos de história do Central Córdoba. Ele é amigo do Bruno, filho da dona Sara, a dona dessa casa, desse muro. Meu filho viajou para o Rio para ver o jogo. E depois da vitória, ele chorava tanto que mal conseguia falar comigo no telefone. Foi uma emoção para todos. É uma emoção para todos. A lenda do Maracanaço já tomou conta de Santiago del Estero. Eu joguei a copa no Maracanã, para Rio não fuimos de fiesta, todo el mundo sabe lo que é Central. Quer dizer que a torcida do Central Córdoba já fez música pro Flamengo, pintou um mural para celebrar o 2-1 Maracanaço? Mas a torcida do Flamengo também apareceu por aqui, viu? E quando o time chegou, no início da noite de terça-feira, foi essa festa. Santa Cruz, Buenos Aires, estava na casa do meu amigo, Rian, de lá. Mas já tá falando mais espanhol do que português. Portunhol, né? Brasileiro. Carioca dá um jeito, irmão. O importante é copiar o Flamengo, irmão. Não tem essa. No caso deles, acompanhar significa ter o privilégio de chegar perto, tirar foto com os principais jogadores do Flamengo. Do Alexandro ao Gerson. Passando pelo Pedro, esses 3 devem ser titulares no time que entra em campo logo mais. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta no meio, Bruno Henrique e Pedro no ataque. Time com potencial para dar o troco do Maracanaço. Flamengo e Jorginho, tudo certo. O Jorginho ligou para o Flamengo, fez uma videoconferência com o José Boto. Jorginho, o empresário do Jorginho, o João, o principal empresário dele, e tem também outro intermediário, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de vários outros jogadores, do Everton Ribeiro, inclusive foi quem recebeu o Jorginho, quando o Jorginho veio passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro, é marido da Juliana Paz, teve foto deles saindo para jantar em um restaurante. Como é que tudo aconteceu e como que eu soube dessa informação? Eles fizeram uma videoconferência com o José Boto, tá? E aí essa pessoa que está lá na Inglaterra, lá em Londres, virou para mim e falou assim: ó, Vene, tudo certo, apura aí, porque o Jorginho disse sim ao Flamengo. E aí fui apurar no Flamengo e de fato me confirmaram a informação. O Jorginho entrou em contato, os representantes entraram em contato, fizeram uma videoconferência com o José Boto, aceitando todas as condições financeiras, tudo certo. Os advogados agora estão preparando toda a documentação. Respeito a jornalista que disse que Flamengo e Jorginho já assinaram o pré-contrato, mas isso não existe. Os advogados ainda estão fazendo os documentos para que a assinatura aconteça. Então isso vai acontecer em breve. A grande informação que eu considero, a grande novidade, é que o Flamengo chegou a enviar um médico aqui do Rio de Janeiro lá para a Inglaterra para poder avaliar o Jorginho de perto, avaliar as condições do jogador após a lesão que ele sofreu lá no Arsenal. E a boa notícia não é nada grave, porque a preocupação do Flamengo será que é grave? Vai interferir na chegada do jogador para a disputa do Super Mundial? E aí o Flamengo teve a grande notícia de que não é nada grave, pelo contrário. Pessoal, ficou um pouco escuro agora, porque a gente entrou no túnel aqui, no túnel Marcelo Alencar, já a gente está saindo do túnel e a luz volta ao normal. E aí não é nada grave, o médico deu ok para o Flamengo, então eles se reuniram através dessa videoconferência, ficou tudo acertado. Os advogados agora preparam a documentação, ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo até o meio de 2028. O jogador, ele vai se casar em breve e o Flamengo, entre aspas, deu para ele 4 dias para ele curtir
casamento, a lua de mel, e depois se apresentar ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, Jorginho vai estar disponível do Flamengo no Super Mundial. Resta saber se bem fisicamente ou não. Ele está em reta final de temporada, isso precisa ser dito também, mas eu acho que o ideal é óbvio que ele fique à disposição quanto antes, porque isso acelera a adaptação dele ao elenco, a adaptação dele ao estilo de trabalho do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo e também para o Jorginho, óbvio, sempre tendo aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Inclusive, o Jorginho vai ficar à disposição do Arsenal já para o próximo jogo, para vocês terem noção que a lesão de fato não é nada grave. Então, uma baita contratação do Flamengo. O Jorginho joga muita bola, muita gente tratando o Jorginho como fim de carreira. Eu não acho. É um jogador que se cuida muito fora das 4 linhas, que tem uma preocupação toda com a parte física dele, que é um atleta mesmo, no sentido literal da palavra, se cuida muito. Então, José Boto fazendo essa contratação aí, nem precisou viajar, né? Fez tudo através daqui do Rio de Janeiro, por videoconferência, fechando uma grande contratação aí, ó. Sempre tem a luz no fim do túnel, galera. Eu falei para vocês que a luz ia voltar e voltou. Então a gente está de volta aí. Então, Jorginho, tudo certo. Informação que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. Se você não me segue, tá perdendo tempo. Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Vamos falar agora de João Félix, que eu fiz um vídeo hoje cedo aí na base da correria, 6 horas da manhã, vocês puderam ver. Informação que a gente trouxe ontem, quase meia-noite também, com exclusividade em primeira mão. Vi alguns ironizando, dizendo que é cortina de fumaça. Amigo, não existe hora nem momento para dar notícia. Notícia é notícia. Porque o Flamengo perdeu, por isso que a notícia sai agora. Não é por causa disso. Se fosse por causa disso, não ia esperar dar meia-noite para soltar uma notícia como essa, né? Muito pelo contrário, eu teria publicado logo. Só que eu só tive a confirmação naquele momento. Tanto é que agora vários veículos lá de fora, Sky Sport, vários com credibilidade, me acreditando, dando a notícia, falando a notícia publicada primeiro pelo Vene Casagrande, ou seja, novamente a gente aqui no canal furando a bolha e virando, sendo mencionado internacionalmente lá fora, na Inglaterra, na Itália também, tendo visto que o jogador está se destacando, está jogando pela camisa do Milan. Então é uma negociação muito difícil, mas de fato o Flamengo está tentando a contratação desse atleta por empréstimo com opção de compra, e o Flamengo contrataria esse jogador, a ideia, empréstimo, com o Chelsea pagando grande parte do salário, e o Flamengo utiliza do argumento de que para o Chelsea seria muito bom, porque ele ganharia uma visibilidade muito grande caso ele se destacasse com a camisa do Flamengo, que seria bom não só para o jogador, também para o Chelsea. Mas é claro, você também precisa convencer o jogador nesse momento, tendo em vista que o Benfica, clube que ele já se destacou, também tem interesse nele nesse momento, fica complicado para o Flamengo pela concorrência. Mas o José Boto tem uma ótima relação com o Jorge Mendes, que é o empresário do João Félix, jogador de 25 anos, e o Flamengo está insistindo na contratação desse atleta, mesmo que seja difícil. As conversas, embora a gente tenha publicado ontem, mas já acontece há cerca de 30 dias, então não é uma negociação que começou agora, essa semana, pelo contrário, já vem aí, ó, já tem um tempinho que o José Boto está agindo na tentativa dessa contratação. Então o Flamengo, além do João Félix e do Jorginho, também vai tentar a contratação de jogadores pontas, considerados habilidosos. Então, e que também consiga finalizar bem. Enfim, o Flamengo no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. Para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de contrato do Pedro, situação bem encaminhada. Mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade. Os empresários conversaram com o José Boto, tudo alinhado. Agora o José Boto vai conversar com o BAP para poder acertar tudo e dar um retorno aos empresários do Pedro. Mas a ideia é que o jogador assine essa renovação de contrato com aumento salarial, tendo em vista que o salário dele está defasado, e também, obviamente, com o aumento do compromisso dele com o Flamengo. O Pedro não tem o desejo de sair do Flamengo, pelo contrário, ele entende que o ideal nesse momento é ele ficar, pensando até mesmo na Copa do Mundo do ano que vem, que ele tem esse sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026
tal como disputou a última na ocasião com o técnico Tite. Pouco o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele está relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, o Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular, e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo, se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura, e o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele está indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma boa notícia já que a gente está falando de boletim médico, o Vinha, o lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O Departamento Médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à disposição. Quanto tempo ele ficou fora? Viu? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia está aqui, né? O menino Joshua está na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, eu sei. Eu até comentei ontem aqui. Ele estava contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol. Então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que está vindo de uma fase terrível, e o Michael... Você falou, verdade. Eu daria oportunidade para o Joshua. Você acha que ele está na frente, ô Vene, hoje, do Bruno Henrique? Não. Na cabeça do Felipe Luiz, não. E na sua? Aí é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. Ou o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também que tem pouca Só chance. que o Matheus Gonçalves eu até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua está na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo. Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, pra mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael. O Bruno Henrique é ídolo e o Michael também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não está merecendo receber as oportunidades e nem o Michael. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora... o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michael, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram. Mas me falaram que eu falei que o Felipe Luiz foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, Flamengo. Mas é... Eu confesso que eu não... Eu não ouvi também eu falar também. isso. Muito bem. É isso. Vene Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo pro jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e, assim, o grande debate foi: o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou dar a minha opinião. Eu escalaria o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz,
Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira, Sim. e eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique, no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo, entende? Como, não na cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. Amigas e amigos, nação rubro-negra, vamos desejar todo o sucesso do mundo ao Jorginho. Jorginho pode desembarcar a qualquer momento, né, no Rio de Janeiro. Inclusive tem um jogo hoje super importante envolvendo Arsenal e PSG e Arsenal. Então assim, hoje, né, vai definir a sua carreira. Eu tô acreditando que o Jorginho não irá continuar na equipe do Arsenal e há uma imensa expectativa do jogador, assim que terminar essa decisão, já vir para o Brasil para assinar com o Flamengo, né, para se entrosar, né, com jogadores que aqui estão, né. É um cara assim que vai agregar muito ali no setor de meio de campo, vai dar um entendimento, é um grande líder, além de tudo, é um grande capitão, né, dentro e fora de campo, é o cara que se cuida muito. Então assim, eu tô muito otimista. Alô Jorginho, seja bem-vindo ao Flamengo, né, que você possa fazer muito sucesso, possa ganhar muitos títulos com o manto sagrado. E a mesma coisa o Félix Torres, né? O Félix Torres tem um interesse, deu aval positivo. O José Boto conhece muito bem, né, o empresário do atleta e pode ter sucesso nessa negociação. É um cara, gente, que assim, não é aquele cara dinâmico, aquele cara intenso na marcação, mas é um cara que com a bola nos pés é a mesma coisa com a Arrascaeta. É um cara que tem poder de decisão. O Flamengo tá precisando disso. Não adianta o cara ficar correndo, marcando, ser voluntário dentro de campo e na hora de colocar a bola na rede, não tem essa capacidade, não tem esse poder de decisão. É por isso que o Arrascaeta sobra aqui no futebol brasileiro, porque é muito difícil achar jogadores igual a Arrascaeta. Então assim, vamos torcer para que o Félix Torres venha para o Mengão e ajude, né, o rubro-negro a conseguir ganhar jogos decisivos, que é o que todos nós queremos. Nem falando ainda sobre o Mercadão da Bola, o Cruzeiro formalizou o interesse, né, pela contratação do atacante Luiz Araújo e do Matheus Gonçalves. Felipe Luiz está perdendo uma grande oportunidade de estar extraindo extraindo melhor o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. São dois jogadores que, se forem para o Cruzeiro vai crescer muito. Matheus Gonçalves joga muita bola e o Luiz Araújo a mesma coisa. O Flamengo não pode perder esses jogadores para o Cruzeiro, para um rival nacional. Essa que é a verdade. Chega lá no Cruzeiro, os caras começam a jogar. O Luiz Araújo joga muita bola, o Matheus Gonçalves joga, mas não tem oportunidade. Aí eu quero ver o que a mídia esportiva vai falar sobre essa teimosia do técnico Felipe Luiz. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.